Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Panorama Geopolítico, o seu resumo diário das mais importantes notícias geopolíticas e econômicas do Brasil e do mundo. Eu sou o Ricardo Mendes. E eu sou Mariana Soares. Este é o seu podcast diário que traz as principais notícias internacionais com impacto no cenário brasileiro e global. Hoje é 21 de agosto de 2025 e temos um panorama repleto de acontecimentos importantes para discutir. Começamos com as tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos aceitaram há 2 dias o pedido de consultas do Brasil na Organização Mundial de Comércio referente às tarifas impostas sobre produtos brasileiros. Como sabemos, o presidente Donald Trump impôs tarifas de 50% sobre a maioria das importações brasileiras no início deste mês. Exatamente, Ricardo. Essas tarifas foram justificadas pelo governo americano como uma questão de segurança nacional, embora Trump tenha mencionado publicamente que as imposições estariam ligadas ao que ele chamou de caças bruxas contra seu aliado brasileiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que enfrenta acusações relacionadas à suposta tentativa de golpe após sua derrota eleitoral em 2022. Vale ressaltar que o governo brasileiro já está tomando medidas para apoiar exportadores afetados por essas tarifas. Na semana passada, foi anunciado o programa Brasil Soberano, que oferecerá uma linha de crédito emergencial de 30 bilhões de reais, equivalente a aproximadamente 5,5 bilhões de dólares. Também há notícias recentes sobre conversas entre Brasil e Estados Unidos a respeito de minerais de terras raras. Segundo o The New York Times, pouco antes da imposição das tarifas, os Estados Unidos sinalizaram que o acesso aos minerais estratégicos brasileiros deveria fazer parte das negociações comerciais futuras. Isso demonstra que, apesar das tensões, existem interesses mútuos que podem levar a negociações em setores específicos. Os minerais de terras raras são componentes essenciais para tecnologias de ponta, incluindo veículos elétricos e equipamentos de defesa. Em outra frente comercial importante para o Brasil, o país está em diálogo construtivo com o Canadá para retomar negociações de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e Ottawa. Essa informação foi divulgada pela secretária de Comércio Exterior do Brasil, Tatiana Prazeres. Segundo a Reuters, autoridades canadenses visitarão o Brasil no final de agosto. O Canadá demonstrou renovado interesse em reiniciar as negociações com o Mercosul no mês passado, como parte de um esforço mais amplo para diversificar o comércio para além dos Estados Unidos, diante da incerteza causada pelas tarifas impostas pelo governo Trump. É interessante observar como o comércio bilateral entre Estados Unidos e Canadá totalizou 727 bilhões de dólares no ano passado, enquanto o comércio do Canadá com o Brasil, a maior economia do Mercosul, alcançou apenas 9,1 bilhões de dólares, com o Brasil registrando um superávit de 3,5 bilhões. Essas movimentações do Brasil em busca de novos parceiros comerciais mostram a necessidade de diversificação diante da instabilidade no cenário global. Ricardo, mudando um pouco de tema, mas ainda no Brasil. Há uma proposta legislativa que está gerando bastante discussão: a Reserva Estratégica de Bitcoin, conhecida como RESBit. Isso mesmo. A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados realizou ontem a sua primeira audiência pública para discutir a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin no valor de até 18,6 bilhões de dólares. O projeto de lei 4.501/24 busca modernizar a gestão do Tesouro Nacional, incorporando o Bitcoin e proteger as reservas internacionais do país contra a volatilidade cambial e incertezas geopolíticas. A proposta permitiria que o Brasil investisse até 5% dos fundos do Tesouro em Bitcoin, o que representa aproximadamente 15 bilhões de dólares, considerando as reservas atuais do Banco Central de 300 bilhões de reais. É importante destacar que essa iniciativa acontece no momento em que vários países estão explorando criptomoedas como parte de suas estratégias financeiras. A América do Sul tem se destacado como uma região com crescente adoção de criptoativos. Mudando para o panorama global, as tensões comerciais seguem como um tema dominante. O Fórum Econômico Mundial reportou recentemente um aumento significativo nos conflitos comerciais, com os Estados Unidos anunciando tarifas de 30% sobre importações da União Europeia e do México, efetivas a partir de 1º de agosto. O comissário de Comércio da União Europeia, Maros Šefčovič, afirmou que tais medidas tornariam as condições comerciais atuais quase impossíveis. Tarifas adicionais também foram anunciadas para Japão, Coreia do Sul, Canadá, Brasil e uma tarifa de 50% sobre importações de cobre. Interessante notar que, apesar das crescentes tensões, os mercados financeiros globais têm se mantido relativamente estáveis. A Câmara de Comércio Internacional observou que eles parecem bastante tranquilos, mesmo com a intensificação das ameaças tarifárias.
No setor de commodities, comerciantes estão apressando os embarques finais de cobre para os Estados Unidos antes da entrada em vigor da tarifa de 50%. Essa movimentação criou uma oportunidade de arbitragem altamente lucrativa, com traders conseguindo até $1.000 por tonelada ao redirecionar carregamentos originalmente destinados à China para os Estados Unidos. Falando em comércio global, o Reino Unido lançou sua primeira estratégia comercial em mais de 30 anos, com o objetivo de apoiar empresas que enfrentam crescentes interrupções no comércio global e novas tarifas dos Estados Unidos. A promessa é de 5 bilhões de libras em apoio e expande a capacidade do UK Export Finance para 80 bilhões de libras. No Oriente Médio, Israel mantém a pressão militar sobre Gaza enquanto prepara uma ofensiva. Um porta-voz militar israelense afirmou que as tropas aprofundarão os danos à infraestrutura do terror mantida pelo Hamas. Palestinos estão fugindo dos distritos da cidade de Gaza diante dessa escalada. E Israel também convocou 60 mil reservistas para essa operação planejada na cidade de Gaza. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha alerta que isso irá piorar uma situação já catastrófica. As tropas já estão operando em algumas áreas antes da operação planejada. Ainda no contexto do conflito, Israel aprovou um controverso projeto de assentamento na Cisjordânia. A autoridade palestina afirma que essa decisão é ilegal e irá destruir as perspectivas para uma solução de 2 estados. Em meio a tudo isso, surgem tentativas de cessar-fogo. Uma fonte do Hamas afirmou que o grupo concordou com a última proposta de cessar-fogo para Gaza. A proposta dos mediadores regionais prevê a libertação de reféns israelenses em 2 lotes durante uma trégua de 60 dias, segundo um funcionário palestino. Contudo, Israel exige a libertação de todos os reféns em Gaza, o que lança dúvidas sobre essa proposta de cessar-fogo. Essa exigência vem um dia depois que o Hamas disse que aceitava a proposta para uma trégua de 60 dias, durante a qual metade dos 50 reféns seriam libertados. As relações diplomáticas também estão tensas nesse contexto. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou o primeiro-ministro australiano de trair Israel. As relações entre os países se deterioraram desde que a Austrália disse que planeja reconhecer um Estado palestino. Voltando ao Brasil, uma notícia recente que merece destaque é o relatório da Polícia Federal que vincula uma transferência de R$2 milhões, lobby nos Estados Unidos, e plano de asilo a esforços para obstruir o julgamento relacionado a uma suposta tentativa de golpe. Essa informação foi publicada pelo Valor International. Isso ocorre num contexto de tensão política no Brasil, que se reflete também nas relações com os Estados Unidos, como vimos anteriormente com a questão das tarifas. No campo econômico global, a Agência Internacional de Energia projeta que o crescimento da demanda global de petróleo desacelerará para 700 mil barris por dia em 2025, marcando a taxa mais fraca desde 2009, excluindo o período da pandemia. A desaceleração é atribuída ao enfraquecimento do consumo em mercados emergentes. E no mercado de ouro, os preços spot subiram para o seu nível mais alto em várias semanas, apoiados pela renovada demanda por refúgio em meio a crescentes preocupações sobre as políticas tarifárias dos Estados Unidos. Para encerrar nosso panorama de hoje, vale lembrar que o Papa Leão XIV viajará ao Líbano no que provavelmente será sua primeira viagem internacional. A visita marcará um momento significativo para o Papa, que tem pedido paz no Oriente Médio. Esse é um gesto importante em meio ao cenário de conflitos na região, demonstrando a preocupação do Vaticano com a situação humanitária e a busca por soluções pacíficas. Com isso, concluímos o nosso panorama geopolítico de hoje, 21 de agosto de 2025. Lembramos que buscamos trazer uma visão equilibrada das notícias, baseada em fontes diversas e sem opiniões editoriais. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a nos acompanhar novamente amanhã para mais análises e informações sobre os principais acontecimentos geopolíticos e econômicos do Brasil e do mundo. Obrigado por nos acompanhar. Até amanhã no Panorama Geopolítico. Até amanhã!